destacar a partir de agora. O Atlético, Cláudio Rezende já está aqui. O Atlético pensa em muito nesta decisão contra o Grêmio. O jogo contra o Grêmio é decisivo para o Atlético nas pretensões do Galo. E qual é a pretensão do Galo? Está na fase de grupos da Copa Libertadores no próximo ano. Tô certo ou estou errado, Cláudio Rezende? Boa noite. Boa noite a você, Álvaro. Boa noite aos nossos comentaristas. Quem nos acompanha na grande resenha, tá corretíssimo, né? E esse jogo, o Galo vai ter mais 4 rodadas até o fim do Campeonato Brasileiro. São 2 confrontos diretos. Um deles é esse aí do domingo que vem, 4 da tarde na Arena MRV. Último jogo do Galo na casa dele esse ano, né? Porque na rodada seguinte em Belo Horizonte tem show na Arena e aí o Galo vai jogar no Mineirão contra o São Paulo. Mas eu citei o Grêmio e tem o Flamengo também no Maracanã. É o jogo seguinte, né? Depois do Grêmio, são 2 confrontos diretos. E a gente sabe que esse tipo de jogo, ele acaba tendo um peso especial. Se o Galo consegue se dar bem contra Grêmio e Flamengo, dá um passo enorme pro G4 no Campeonato Brasileiro. Só pro torcedor ter uma ideia, como o campeonato parou, né, Álvaro? O Galo tem 57 pontos, o Grêmio tem 59. Então, se vence o Grêmio, o Galo vai a 60, passa o Grêmio e vai ter que esperar o Flamengo, né? Que tem jogo a menos aí contra o Bragantino pra gente ver. Mas, de qualquer forma, o Galo dá um passo muito grande para entrar no G4 já na semana que vem. A importância desse jogo contra a equipe do Grêmio, ô Romano. Tem que vencer esse jogo de qualquer jeito. Ah, sem dúvida nenhuma. Sabe aquela de jogo de 6 pontos? É esse jogo. Porque você, além de tudo, você segura o Grêmio e ultrapassa ele. Então você dá uma segurada num time que tá brigando com você pelo G4 do campeonato. E olha que o Grêmio esteve na briga pelo título, né? O Grêmio, até o jogo contra o Corinthians, que ele perdeu em casa, tava na briga pelo título. Escapou marcha, né? Mas ali acabou vacilando feio, né? Olha que o Corinthians com um jogador a menos ainda, aí depois do Grêmio teve um jogador expulso. Mas é um jogo importantíssimo, porque a sequência do Atlético é pesada contra adversários diretos. E o Atlético que é fase de grupo, porque esse ano o Atlético penou e soube o quão difícil é você começar na pré-Libertadores. Você joga mais, você cansa mais do seu elenco, são viagens a mais do que você entrar na fase de grupo. E sempre tem caído um brasileiro aí, né? O Fortaleza é um que caiu esse ano. Exatamente. O Paraná Sul-Americano, foi até pra final, mas porque ele não passou da fase de grupo. Você muda tudo, planejamento. Você tem a garantia de ter 3 jogos em casa, né? Na fase de grupos, porque é muito importante. Então é fundamental e esse jogo, evidentemente, é uma decisão no campeonato de pontos corridos. Ô Álvaro, tem um duelo quinta-feira agora, né? Flamengo e Bragantino. Esse jogo, o Bragantino é o 4º colocado, tem 59, e o Flamengo, que joga em casa, tem 57, mesma pontuação do Galo. Pro Atlético, até em termos para entrar rápido no G4, é até melhor que o Bragantino vença, porque se aí você segura o Flamengo, e aí o Galo ganhando o Grêmio, ele vai passar o Grêmio, o Flamengo não vai conseguir chegar nele, né? Porque tem hoje a mesma pontuação, o Galo ganhando. Mesmo que o Flamengo ganhe na rodada do fim de semana, o Galo estaria à frente. Mas aí vamos ver, né? De qualquer jeito, o Galo tem um duelo contra o Flamengo. Mesmo que o Flamengo consiga vencer e entrar na frente do Atlético, mas esse jogo de quinta-feira é pro Galo ficar de olho, porque é outro confronto direto no Campeonato Brasileiro, um Flamengo contra o Bragantino. O Bragantino é o 4º colocado com 59 pontos, o Atlético é o 5º com 57. O Flamengo é o 6º também com 57, tem esse jogo a menos. O jogo a menos do Flamengo é justamente contra o Bragantino no Maracanã. A pergunta que eu faço para você, Ale Oliveira, concorda com o que o Cláudio falou? O Bragantino vencer é melhor para o Atlético? Eu acho que no pior cenário é o Flamengo vencer. E aí eu não tô falando só da pontuação, tô falando do embalo, né? Porque o Flamengo, assim, tudo bem que pode não estar, mas ele tem o melhor elenco da América do Sul e pra mim tem o melhor treinador. Então, se esses caras embalam, é sempre perigoso, né? Então, eu fico ali entre a vitória do Bragantino e um empatezinho. E depois tem o América em Uberlândia, né? O Parque Sabiá vai estar lotado de flamenguista. Vai jogar em casa o Flamengo, o Romano. E pega um time que já tá rebaixado. Com todo respeito ao América, que aliás o América tem jogado muito e perdido, né? Não foi contra o Vasco. Mas tem a possibilidade, e o Bragantino também vem de altos e baixos, né? O Bragantino é uma montanha-russa, né? O Bragantino não é aquele time que dá aquela estabilizada e fala assim, não, ele estabilizou. Ele é altos e baixos também. Uma vitória, né, do Bragantino seria importantíssima para o Atlético. Agora, de nada adianta os outros vencerem se o Atlético fizer o dever dele. O negócio é o seguinte, o Atlético tem que pensar nele, nos jogos que ele tem, vencer os jogos que
que ele precisa e esquecer os outros. O que vier é lucro. Álvaro, a tabela do Flamengo. Tem um Bragantino, jogo adiado. O América, você já disse, é um campo que o América vai jogar fora, né? Contra o Flamengo, por conta da torcida lá no Uberlândia. Depois tem o próprio Atlético, jogo no Maracanã. Pega o Cuiabá no Maracanã. E a última rodada, só que o Flamengo efetivamente vai ser visitante e vai ser contra o São Paulo. De férias. No Morumbi. O São Paulo, esse jogo... E o Dorival já prometeu férias, porque teve uma mudança na data e tal. Então... Ou seja, olha a tabela do Flamengo. Ele praticamente não vai jogar fora de casa até o fim do Campeonato Brasileiro. E o jogo que ele joga fora, o São Paulo vai estar de férias. E tem um detalhe também, hein? O Atlético que pode enfrentar. Olha como aumenta a importância de uma vitória contra o Grêmio. O Atlético pode jogar contra o Flamengo sem o Hulk. Ele pode entrar na pauta, né? Essa semana ele não tá na pauta de julgamento, o que é muito importante pro Galo, porque o Hulk vai jogar contra o Grêmio. Mas, pelo que a gente sabe, pelo tamanho que é o Hulk, eu não acredito que esse julgamento não vai acontecer até o fim do campeonato. Se ele vai pra pauta de julgamento na semana seguinte, é um dia antes do jogo contra o Flamengo. E aí é Galo e Flamengo no Maracanã. Se o Hulk toma 2 jogos, já Flamengo e São Paulo fica fora. Se toma 3, já não joga mais no campeonato. Que é Flamengo, São Paulo e Bahia, porque restariam 3 jogos. Então, logicamente, o departamento jurídico do Atlético está trabalhando muito para tentar até jogar para frente esse julgamento. Pois a gente sabe que os bastidores do futebol aí, a turma vai tentar jogar o Hulk, né? Antes de acabar o campeonato. Eu digo o América com o Juninho, né? O Flamengo, eu acho que dificilmente, Ale, eu concordo com você, e acho que dificilmente o Flamengo não fica aqui entre os 4 primeiros. Então o Flamengo, para mim, ele vai conseguir o objetivo dele, que é ficar entre os 4 primeiros. Ser campeão, não. Ser campeão, para mim, é muito. Eu acho que o campeão, acredito até no título do Palmeiras. O Botafogo deixou escapulir o campeonato. Pode se recuperar? Pode. Tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras? Tem. Mas, mesmo assim, é difícil, para mim, a recuperação do Botafogo a ponto de título. O Atlético tem que vencer esse jogo do Grêmio, porque essa 4ª colocação vai ficar na bica para Galo ou Grêmio. Eu também tô achando isso aí, viu? Tô com você nessa daí. Mas o Atlético tem se preparado para isso, né? O líder do retorno vem numa sequência bem importante, 6 jogos sem perder. O time finalmente entendeu qual que é a ideia do Filipão, né? Camelou um pouquinho ali, teve um processo de adaptação duro. Foram 10 jogos sem vitória, mas agora eu acho que o time tá nos trilhos, né? E eu acho que embalado pode pegar um Grêmio que também faz uma ótima campanha, né? Principalmente nessa segunda parte do campeonato, mas acho que o Atlético é mais time. Pro jogo contra o Grêmio, é certo que o Hulk não seja julgado no meio de semana, porque não tá na pauta, né? Ele não tá na pauta, então o Hulk, o Galo, o Felipão conta com o Hulk e, lógico, vai esperar o Paulinho, né? Vai esperar o Paulinho saudável, sadio, sem problema nenhum. Vamos acompanhar o jogo terça-feira. Porque Hulk e Paulinho, a gente sabe qual que é a importância dessa dupla pro Galo, né? O Paulinho, ele joga terça-feira e aí, nesse caso de logística pro Galo, tá maravilhoso, né? O jogo do Brasil no Maracanã contra a Argentina. Então, na quarta-feira, o Paulinho já tá aqui. E o jogo é só domingo. Então, pro Paulinho é tranquilo o retorno aí em relação à volta para BH. O outro que o Galo vai esperar é o Alan Franco. O Alan Franco tá com a seleção do Equador, só que o jogo do Equador é no Equador contra o Chile. Ele foi titular no último jogo, hein? Foi titular, jogou 90 minutos. Jogou. E aí vamos ver agora esse jogo, como vai ser. Mesmo que jogue 90 minutos, como o Galo só enfrenta o Grêmio no domingo, a expectativa é de que vai poder usá-lo também. Agora, tem o desgaste da viagem, ele vai chegar possivelmente na quarta-feira à noite. Foi assim da última vez. Ele chegou no dia seguinte à noite. E aí, na quinta-feira, sexta, ele já fica disponível para o Felipão. Mas, desfalque mesmo, Álvaro, vai ter o Igor Rabelo, né? Porque o Rabelo foi titular no jogo anterior, na vaga do Gemerson. Foi a mudança do Felipão. Só que o Rabelo foi expulso, né? Contra o Goiás, vai ter que cumprir suspensão. O Bruno Fux não voltou a treinar ainda. Nesse cenário, mesmo que o Felipão tentou ali preservar o Gemerson das vaias, a torcida pegando no pé, vai ter Gemerson e Lemos na zaga de novo, aí não vai ter muito pra onde correr no domingo. A torcida também, eu acho que já tá até esquecendo a situação do Gemerson, ou você acredita que não, Romano? Eu acho o seguinte... O último jogo ele foi vaiado no telão, né? Pois ele foi vaiado no banco de reservas. Quando pesado. Anunciou ele no banco de reservas, vaiou. A derrota no Clássico machucou muito a torcida do Atlético. Mas a torcida do Atlético não pode jogar contra o Atlético, né? Porque o que aconteceu durante o jogo? O Igor Rabelo, que todos nós pedimos para poder entrar, foi expulso. Quem teve que entrar no jogo? Gemerson. E jogou bem.
Então, assim, eu acho que a torcida do Atlético, ela tem o direito de vaiar e tudo, mas calma, né? No banco de reserva é meio demais. Aí, pra mim, é jogar contra o time. O jogador sente isso realmente, ou... Eu acho que vai de jogador pra jogador, viu? Mas tem jogador que é mais sensível a esse tipo de acontecimento, né? E tem outros que já são mais cascudos, que tentam absorver melhor, né? Mas não é agradável, né? Agradável não é uma coisa que vai te dar um combustível a mais. Então, acho que a torcida tem que entender que realmente agora não tem praticamente outra opção e tem que dar força pro Gemerson. Ô Cláudio, pro jogo contra a equipe do Grêmio, a diretoria confirmou aqueles números que estava falando na reunião que a gente participou lá na sede do Atlético, no Daimon, na verdade, seria na sede, foi no Daimon, a entrevista coletiva do presidente, de que os ingressos serão mais baratos para Atlético e Grêmio, porque quer ver aquele anel superior completamente lotado. A expectativa é essa, a partir de R$39 para sócio, né? Os ingressos realmente estão mais baratos do que nos jogos anteriores e já tem essa mobilização do Atlético interno, da diretoria, não só, né, na questão dos ingressos, mas para incentivar o torcedor a ir nesse jogo. A gente já está falando da importância aqui desse Galo e Grêmio para essa reta final que vai representar o ano que vem para o Atlético. Tá certo que esse ano o torcedor teve um pouco de desconfiança, o time ainda, mesmo tendo a melhor campanha do retorno, não emplacou, né? A torcida não tem confiança completa no time, mas é um momento de apoiar e eu acredito que a gente vai ter um público melhor, sim, por alguns motivos, Álvaro. Pela importância do jogo, por ser o Grêmio, né? Um time também que chama mais a torcida do que os últimos e o horário também, domingo 4 horas da tarde é melhor, por exemplo, domingo 6h30, que foi o jogo anterior, né? Domingo 4 horas da tarde, até para os pais levarem os filhos, fica mais fácil, né? A turma consegue, mesmo os que estudam mais cedo, né? Na segunda-feira, dá pra turma levar e aí eu acredito sim num público mais quase lotada a arena ou arena lotada para esse jogo contra o Grêmio. E tem um cara nesse jogo que leva a torcida também, viu? Já me perguntaram, falou, Damião, vai jogar fulano de tal? Eu falei, vai jogar. Eu vou lá, não quero que ele faça nada não, mas eu vou lá para ver ele de perto. Soares. Muita gente vai pelo Soares, muita gente vai pelo Grêmio, pela colocação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, porque é um jogaço. É um jogaço, Romano. E outra coisa, o Soares, existe uma conversa né? De que ele possa, ao final do ano, ir jogar com o Messi no Inter Miami, nos Estados Unidos. Então, pode ser a única oportunidade de vê-lo na arena do Atlético. A única oportunidade de ver o Soares, que é um cracaço de bola, na arena do Atlético. Ô, Cláudio, para esse jogo contra a equipe do Grêmio, tem muita dificuldade em escalar o time ou não? Não, eu acredito que não. Eu acho que o Mariano pode ficar disponível na semana, mas aí o Saravia vem sendo titular, então é só mais uma opção mesmo pro Filipão. Everson no gol, o Everson inclusive que volta, né? Porque no último jogo ele estava suspenso. Aí tem Saravia, a dupla de zaga eu citei há pouco, Lemos com o Gemerson e na esquerda o Arana. Meio campo. Aí tem aquela questão, no último jogo ele foi com um volante só, né, Ale? Vamos ver agora. Se ele volta, porque se ele for no estilo que ele costuma jogar, é Otávio, Alan Franco, Rubens e o Zaratio. Lá na frente, Paulinho e Hulk. Se ele abrir mão, né, o Felipão abrir mão de um segundo volante, foi o que ele fez, por exemplo, não foi com Alan Franco, aí pode ser que ele coloque, né, ou o Igor Gomes ou até o Pedrinho, mas não sei se vai tão aberto assim com o Grêmio. Eu acredito que com o Grêmio ele vai voltar com o Alan Franco e vai com os dois volantes com o trivial, viu? Contra o Grêmio? Duvido. Ele abre. Contra o Goiás é porque era um jogo... contra o Grêmio, duvido. O quarteto é esse mesmo. O que você duvida? Explica pro ouvinte. Que ele vai entrar com o Igor Gomes ou com o Pedrinho, por exemplo. No lugar do Alan Franco. Pra mim é Otávio, Alan Franco, Rubens e Zaratio. Duvido. Aí vai ter uma brincadeira em cima do Celso Roth, né? Chama cautela. Pra mim, ele vai na cautela, amigo. Não vai querer abrir o jogo contra o Grêmio, né? Mesmo que jogue em Belo Horizonte na Arena MRV, não vai abrir o meio-campo contra o Grêmio, né, Ale? Não vai, né? A gente já viu ele jogando contra times muito mais frágeis e jogando com os dois volantes. Contra o Goiás, que foi uma exceção, né? Mas eu acho que ele vai com essa formação que o Cláudio disse. Como é que fica a programação do Atlético a partir de agora, hein, Rezende? O time treinou no fim de semana, Álvaro. Treinou tanto sábado quanto hoje, domingo pela manhã. E agora, segunda-feira, vai ser de folga. Então, amanhã a turma fica de folga, mas terça-feira voltam as atividades. Aí sim, de terça até sábado, para a preparação do jogo contra a equipe do Grêmio. A gente falava, né, Álvaro, que hoje na nossa programação, destaquei até também no nosso destaque, né, da grande resenha, o Galo, lógico, já está projetando 2024 também. Apesar dessa reta final ser uma reta muito importante,
Alguns detalhes importantes aí. O Galo segue à procura de um meia criador, não deu certo com o Scarpa, mas vai querer um jogador com essa característica. Jogador de velocidade lá de campo, o Felipão gosta desse estilo de atleta e não tem no elenco. Então o Galo deve procurar, a ideia é buscar 2 centroavantes. Estão analisando a questão do Kardec. Se chegar na conclusão, não vamos ficar com o Kardec, vai ter que buscar um centroavante. Agora, o Vargas, o Atlético já avisou pra ele, Vargas pode procurar novo clube, mesmo tendo contrato. Então o Vargas, a expectativa é de que ele saia, aí o novo contrato aí com seu representante arrumando um novo clube, né? E o Johan termina o contrato e vai embora. Aí o Johan pode aparecer em outros clubes do futebol brasileiro. O Johan acho que vai ter até tranquilidade, viu, Álvaro, de conseguir time de Série A. O Internacional já começou a falar nele, o Bahia mesmo, o Bahia tem que esperar. Você vai continuar, né, pro ano que vem, tá disputando rebaixamento. O próprio Santos, né, que tem uma situação um pouco melhor que o Bahia, para se manter, já falou no Johan. Então são algumas situações que estão se definindo. O Johan o Johan não vai ficar. O Vargas, logicamente, se ele bater o pé, não, vou querer ficar no Atlético. Aí o Galo tem contrato com ele, mas fica aquela situação também. Vai ficar aqui parado um ano, Romano? Sem jogar, é melhor ele procurar um clube e conseguir um contrato melhor, um contrato maior para ele. Então é o que o Atlético aposta aí, pelo menos que o representante consiga um time para ele. Será? Será o quê? Será que vai querer sair? Não sei. O jogador vai pro último ano de contrato, Álvaro. Tá certo, tem um salário bom no Galo. Mas se ele consegue... Eu vou pegar um exemplo do Natan Pescador. O Natan Pescador, ele queria ficar no Galo de qualquer jeito, ele falou, inclusive. Só que aqui o contrato dele ia até o meio do ano e eles iam dar tchau pra ele. Ele foi conseguir um contrato de 3 anos com o Grêmio. Então, ficou melhor pro Natan. Então, é o que o Atlético procura. O representante dele, se conseguir um contrato melhor aí, Galo libera. Eu gosto do futebol do Vargas. Eu não gosto das últimas apresentações dele com a camisa do Atlético. Mas Esse ano, inclusive, só pra te interromper, eu falei no Bola Premiada com o Thiago Reis. O Vargas participou de 30 jogos no ano, mas pegando os minutos, não deu nem 15 completos. Então, para um jogador como o Vargas, com alto salário, é muito pouco. E fez apenas 3 gols no ano e uma assistência. Eu acho que um diretor de futebol de um outro clube grande da Série A do Campeonato Brasileiro, eu buscaria o Vargas. É que o salário dele é muito alto. O problema é esse também, o custo-benefício, né? Aí eu acho que hoje, ele não é o pior jogador do elenco, evidentemente que não. Inclusive já ajudou o Atlético em outras oportunidades. Inclusive no ano passado, na reta final do campeonato, ajudou o Atlético a entrar ali uma classificação para Libertadores. Mas no custo-benefício, o Cláudio tem os números exatos, mas ele deve ser o cara que entrega menos, né? Por aquilo que ele recebe. Então, o que eu acho que complica demais é o altíssimo salário do Vargas. E ganha muito pra poder jogar e jogar tão pouco, como você acabou de dizer, né, Cláudio? Não deu nem 15 jogos, quando eu dividi o número de minutos dele aqui, são 31 jogos na temporada, 3 gols, uma assistência. Ele que teve, por exemplo, em 2021, números bons, né? Número de bons gols, inclusive, decisivos. Foi muito mais participativo. Foi muito mais. Esse ano teve muita lesão, inclusive ele tá lesionado nesse momento, né? O torcedor fala, não, o Vargas sumiu, ele sumiu porque ele tá lesionado, ele tem aí um problema de entorse no joelho. O Johan não, o Johan tá disponível, mas como já não está nos planos, não joga desde agosto. Todo jogo tá o Johan lá no banco, aquece, mas o Filipão não coloca. Já deixando claro que pro ano que vem não vai ficar. E o Vargas tem essa situação aí que realmente tem um bom salário no Galo, mas por outro lado corre contra o tempo. Eu falo pelo seguinte, Álvaro, se ele fica no Galo sem jogar ano que vem, termina ano de 2024, ele fica livre no mercado. E aí ele vai jogar onde? Mais um ano sem conseguir jogar. Aí os clubes vão olhar pro Vargas, olha, o ano anterior vai pegar esses números que eu tô citando aqui, não jogou nem 15 jogos. Nesse ano agora também não jogou, vai jogar onde depois? Depois de 2 anos sem jogar praticamente. Isso pesa muito pro mercado. Mas se bem que a gente contrata uns caras aí de vez em quando que anuncia tanto no Atlético quanto no Cruzeiro, você vai ver, o cara tinha jogado 10 minutos no ano passado no Japão e o cara chega aqui e é titulado. Tem isso. Não tem isso? Tem, Depende do empresário dele. Nós sabemos o técnico que o Cruzeiro contratou, o cara tá caindo pra 2ª divisão no campeonato japonês, aparece aqui, a 1ª divisão do campeonato brasileiro pra ele. O Vargas, inclusive, no caso pessoal dele, ele acabou de noivar, né? Em Belo Horizonte, com uma mineira daqui, médica, né? Estudando de medicina. Mas isso também não impede, né? Porque, por exemplo, o Natan Silva,
ele casou um pouco antes de ir embora. Ele foi pro México, levou a esposa, e jogador a gente sabe que a vida dele é assim mesmo, né? Ele pode casar com uma mineira, mas levar a esposa pra jogar em outro lugar, pra morar em outro lugar onde ele vai jogar. O Rezende, foi falado durante toda a semana, se divulgou muito, falou muito sobre o Gustavo Scarpa, acabou o assunto, ele não vem mais, não é mais assunto dentro do Atlético, ou pode ser que surja de repente, porque falou que em janeiro abre a janela e vai esperar até janeiro para resolver? Aí é o seguinte, se o Scarpa sinalizar, olha, tô querendo ir pro Brasil mesmo, tudo, aí muda o cenário de hoje no Atlético. Aí, logicamente, o Galo até teria uma prioridade aí para o retorno dele. Foi o único clube que, neste momento, avançou em negociações para comprar os direitos econômicos. Quando falaram, ó, não é empréstimo não, né? O time lá da Inglaterra não aceita empréstimo. Os outros clubes brasileiros não quiseram. O Galo foi o único que seguiu a negociação. Recuou quando o jogador mesmo definiu para permanência. Agora, se chegar em janeiro e o Scarpa e o Galo também não tiver contratado o outro, né? O Galo pode, nesse meio tempo, aí achar um outro jogador e contratar. Se mudar alguma coisa até janeiro, aí o Galo não deixou portas fechadas com o Scarpa e nem ele com o Atlético. Eu soube que um dia depois que a gente anunciou que ele não via mais, ele conversou com o Rodrigo Caetano, conversou com o Filipão, deixando portas abertas, dizendo que não vinha nesse momento, mas pode vir no futuro. Ele mesmo ligou. Até legal. Porque ele colocou ali aquele emoji, né? Essa é novidade. Não, ele conversou com eles, falou, olha, eu acabo que eu não vou nesse momento, mas ele gosta muito do Filipão, trabalhou com o Filipão e deixa portas abertas. Mas o que a gente sabe é que o Scarpa vai tentar um pouco mais na Europa. Eu não sei se até janeiro realmente ele muda de ideia de novo e vou pro Brasil. Aí se ele vier pro Brasil, o Galo estaria com portas abertas para tentar receber o jogador naqueles moldes que o Galo estava tentando trazer agora. Né? Legal a atitude dele, hein? Muito legal a atitude dele, porque ele foi homem suficiente para ligar e falar, gente, não é nada contra vocês, não é nada contra ir pro Atlético. É o momento. É o momento. Eu acho que eu tenho mercado aqui na Europa, eu vou tentar ir para um outro mercado aqui na Europa, mas deixou as portas abertas. E outro detalhe, né? Ale. Porque se ele vem agora e ele vindo em janeiro, é praticamente a mesma coisa para o atleta e para o clube. Por quê? Porque se ele vier agora, não vai disputar o Campeonato Brasileiro, vai ficar vendo a reta final do campeonato. Dezembro é férias para todo mundo, ele vai estar de férias. Ele podia estar fazendo algum tipo de preparação especial para na reapresentação do elenco em janeiro. Às vezes em janeiro, pode ser que ele tenha pensado isso também, em janeiro ele dá uma resposta, ou ele consegue algum mercado na Europa, ou ele dá uma resposta positiva ao Atlético. O Gustavo Scarpa tem uma cabeça um pouco diferente assim, da média dos jogadores. Eu consigo fazer uma associação, para vocês que viram de perto aqui, com o Rafael Sobis. Tem uma cabeça bem diferente mesmo, sabe? E ele colocou na cabeça que ele quer aproveitar o que o futebol proporciona para ele, para aprender mais, para conhecer outras culturas, para usufruir mais do que o futebol pode dar para ele. Então acho que a ideia dele não é nem pelo dinheiro, não é nem pela oportunidade de jogar, é mais para a vida dele mesmo, é de continuar no futebol europeu. E acho que ele vai seguir por esse caminho, mas evidentemente que essa manifestação que ele deu pro Filipão, pro pessoal aqui do Atlético é significativa.